Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor. Vamos colocar em pé para nós estarmos louvando e cultuando o nome do nosso Deus, onde nós podemos celebrar o nome do nosso Senhor. Todos são bem-vindos, todos são muito bem-vindos aqui à casa do Senhor. Você que está em casa, você que nos assiste, aqueles que estarão vendo posteriormente essa transmissão, sejam bem-vindos. Nós somos da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Monte Sião, sul de Minas Gerais, pedacinho, bem no finalzinho de Minas. Nós queremos convidar você para juntamente conosco podermos cultuar o nome do nosso Senhor, louvar o nome dele e principalmente agradecer por tudo aquilo que ele tem realizado e tem feito em nossas vidas. Antes de nós cantarmos, nós teremos uma palavra de oração e eu gostaria de convidar a igreja, você que está em casa, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder chegar à tua casa, encontrar com os nossos irmãos, rever os nossos irmãos e saber que estão todos bem, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que tivemos, onde nós passamos por algumas lutas, Senhor, mas as vitórias excedem muito, Senhor Jesus, as nossas dificuldades. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem abençoado a nossa casa e não tem deixado, ó Deus, nada faltar. E nós te clamamos ainda, Senhor, por aqueles irmãos que estão a caminho, aqueles que estão por chegar, que o Senhor possa estar trazendo em segurança, Pai. Da mesma forma, nós queremos te pedir pelos irmãos que estão em casa, por cada um, Senhor, pela vida de cada irmão, cada um que estiver em sua casa, ouvindo e vendo, Senhor Jesus, essa transmissão, este culto, que ele também possa ser abençoado, Senhor. Se alguma família, Senhor, está passando por alguma dificuldade, alguma necessidade espiritual, alguma necessidade física, Senhor Jesus, alguma necessidade até mesmo alimentar, de saúde, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que o Senhor entre com uma providência, onde eles possam ser supridos, ó Deus, e que todo mal possa ser afastado, para que eles possam louvar e engrandecer o Teu nome também de todo o coração, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para cantar juntamente conosco uma canção que diz: vem, esta é a hora da adoração. É a hora de nós louvarmos ao Senhor como igreja, porque para louvar ao Senhor nós podemos louvar individualmente, cada instante. A Bíblia diz orar sem cessar, mas você também pode louvar ao Senhor sem cessar, aonde você estiver. E o legal, é que você pode cantar de olho aberto. Ah, mas eu não posso orar de olho aberto? Pode, mas o olho aberto, quando você ora, você se distrai, Você se distrai, então você pode não estar falando realmente aquilo que você quer falar, porque você está meio distraído. Mas cantar pode, Então você pode louvar ao Senhor a todo tempo você pode louvar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor esta canção, e eu convido a igreja, cante conosco. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo gelo se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior verá. Toda língua confessará o Senhor, todo gelo se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. No início, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem. Louvado seja nosso Senhor. Você pode sentar um instante e nós teremos um momento de oração silenciosa, onde você estará, você e Deus, orando e pedindo ao Senhor que examine o seu coração, que você possa ter um momento de oração silenciosa, onde você terá a oportunidade de confessar ao Senhor os seus pecados, aqueles que ainda não foram confessados, né? De repente nós, no decorrer do dia, da semana, na nossa correria, nós não tiramos um tempo para investirmos em oração. Por muitas vezes, pecados que nós cometemos, até mesmo involuntariamente, até mesmo em pensamentos, deixam de ser confessados. Mas o interessante, irmãos, é que pecado tem nome. Você sabe aquilo que não agradou ao Senhor e que você fez. Use este momento para confessar os seus pecados ao Senhor. Vamos orar. Senhor, a tua igreja se encontra, Senhor, neste momento, clamando ao Senhor pelo perdão, pelas falhas, ó Deus, que cada um aqui, no seu íntimo, no seu coração, confessa, Senhor Jesus, erros que entristeceram o Senhor, erros que nos afastam do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o nosso coração seja transformado, seja mudado, Senhor. Que o nosso coração possa ser limpo pelo teu sangue, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade de chegar até a Ti e confessar diretamente ao Senhor, mesmo, Senhor, já sabendo, ó Deus, mas o Senhor dá a liberdade de nós confessarmos. E a tua igreja aqui reunida, Senhor, neste momento, com este pedido, Senhor, vem clamar o teu perdão.
Queremos, ó Pai, estar limpos diante de Ti, para contemplar a Tua face, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra. Ainda que estamos sujeitos, ó Pai, ao pecado, e por muitas vezes, ó Pai, nós pecamos, não por inocência, mas por falta de zelo, ó Pai, com a Tua palavra, por falta de obediência à Tua palavra. Mas nós clamamos que o Senhor venha mudar a Tua igreja, mudar o nosso coração, mudar o coração de cada irmão, mudar o meu coração, que os nossos pensamentos possam ser os Seus pensamentos, as nossas atitudes possam ser coerentes com a Tua palavra e com as Tuas atitudes. Que reconheçamos, ó Deus, que somos tão falhos, somos pecadores, não merecemos, ó Pai, as Tuas bênçãos, mas através de Jesus Cristo, o qual podemos, ó Deus, pelo sacrifício dele na cruz, hoje sermos chamados de Seus filhos, clamamos o Teu perdão. E é em nome dele, em nome de Jesus, que nós te pedimos, nos ajude a sermos mais fiéis ao Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem destinado a cada um de nós. Que ao vermos, ó Pai, tantas falhas no nosso irmão, ao invés de nós acusarmos, de apontarmos, possamos orar por ele. E se for possível, ó Deus, até mesmo conversar com ele, porque muitas vezes ele está precisando de ajuda e nós simplesmente viramos as costas. Mas nos dê a capacidade de sermos mais tolerantes, capacidade de sermos mais amigos uns dos outros, ao ponto de nós podermos ter a confiança de poder falar do Teu nome a qualquer pessoa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. Somente é santo, só Tu és.
Irmãos, pode se assentar. O pastor tem a palavra. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Aqueles que ainda não cumprimentei hoje, aqueles que estão em casa, eu já vi vários irmãos ali online, já cumprimentei eles também. E hoje, pela manhã, nós começamos um dia desafiador. Homens vieram para cá, para a igreja, preparar um café da manhã para homenagear todas as mulheres. Então, as mulheres que vieram, receberam um café da manhã maravilhoso, todas foram convidadas, né? E uma mesa muito farta, muito abençoada. Louvado seja o Senhor, né? E os homens estão de parabéns pela o charme da mesa, da arrumação da mesa. Eles estão ficando especialistas. Eu pensei que tinham esquecido como arrumava a mesa, depois de... Acho que a última que fizemos foi em 2019, né? E aí, de repente, todo mundo reaprendeu e aí ficou um café bom, graças a Deus. E outro recadinho para você é que nós estamos com a nossa sopa toda semana. A semana passada nós levamos 160 porções de sopa, mas não deu. Tivemos que pular algumas casas, infelizmente, porque não tínhamos como atender, não era o suficiente, né? Então, a Mislene, a FIA vai estrear na coordenação da cozinha dessa semana. É ela que vai estrear e vai fazer a sopa dessa semana com o pessoal que já é voluntário, que auxilia a FIA. E é a terceira equipe que vai inaugurar e, FIA, no mínimo 180, tá? Vamos dar um jeito, né? Então, não tem como a gente deixar de atender. Na hora a gente conferia lá, o Lorival passava o relatório, porque ele estava no carro dele, olha, está aqui. O Jaime olhava assim, falava assim, não dá, pastor. Então, vamos pular essa casa? E aí a gente tinha que fazer uma opção, né? As pessoas na rua cercando o carro e a gente não tinha como atender, né? Então, mas essa semana a gente vai dar um jeitinho de poder atender mais um pouco, né? Com a graça de Deus. Então, se você quiser fazer uma doação, nós precisamos de frango, peito de frango sem osso, tá? Legumes à vontade. O que vier, a gente... molho e macarrão de sopa, aquele miudinho, até temos para esta semana, né? Mas alguns temperos temos, mas precisamos ter aí o suficiente para a equipe poder trabalhar com tranquilidade e não ter que correr atrás de última hora, né? Então, os irmãos que quiserem doar, podem fazer as doações que serão bem-vindas, né? Para a glória do Senhor. E por falar em Mislene, eu trouxe uma amiga hoje, a Mariane, né? Seja bem-vinda, Mariane, você vai receber um kit de boas-vindas da nossa igreja. Você é muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. E estou convocando amanhã a reunião do conselho às 20 horas. É uma reunião com 2 assuntos apenas, mas que precisam ser, realmente precisam ser conversados com o conselho. E nós vamos fazer uma reunião extra. Esse mês pode ser já a reunião do mês, não tem problema, mas vamos ter que fazer amanhã, né? Então, os presbíteros já estão convidados e convocados e às 20 horas na secretaria da igreja, tá? Esse é o nosso recado, o nosso aviso. Deus abençoe a todos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo do 1 ao 6, ele fala assim: quem creu em nossa pregação?
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza vi em seu que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de nós, perdi aqui. E como homem que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou para si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto de Isaías fala sobre um homem 100% Deus e 100% homem, Jesus Cristo. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Todo aquele que está grudado em Deus, todo aquele que faz parte da família de Deus, que não é mais criatura, mas que já recebeu o selo de filho, é por causa dele. E eu gostaria de convidar os irmãos que nos colocássemos em pé, e nós vamos continuar louvando esse Deus, continuar louvando este Filho que permitiu que nós que estávamos afastados do Senhor pudéssemos voltar a Ele, porque quem nos afastou de Deus foi o pecado, mas Jesus veio exatamente para pegar o pecado nosso, levar com Ele na cruz, e por isso estamos aqui hoje. Nada pode nos separar do Senhor. E mesmo que nós nos abalemos, o amor de Deus não se abala, o amor de Deus não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor
forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Sim, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O próximo louvor diz que quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te, buscar o teu poder, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Louvar o Senhor é tão bom que nós podemos fazer isso muitas vezes durante o dia. Este cântico fala que até os passarinhos, né, até as aves louvam o Senhor. E cada um de nós já pôde observar as aves cantando, né? Cada um na sua particularidade, cada um com o seu som único. Alguns imitam outro som de outro passarinho, né? Mas todos estão louvando o Senhor. E da mesma forma nós também, todos, podemos louvar o Senhor. Vamos cantar. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te.
servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Texto de Provérbios, capítulo 3. Versículos de 8 até o 10. Diz assim. Vamos ler do 7 ao 10. Provérbios 3, do 7 ao 10. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Desde o começo do culto a gente orou, nós confessamos os nossos pecados, nós assumimos um compromisso de buscar ao Senhor para que nós não venhamos a pecar ou cair em tentação, né? E nós temos um compromisso de nos afastarmos do mal. Edinho, é difícil, é muito difícil. Porque o mal nos cerca de todos os lados. Pelos nossos ouvidos, pelo nosso tato, né? Pelo aquilo que nós pegamos, pela nossa visão. O pecado nos cerca de todos os lados. Mas quando nós, o Senhor, à nossa frente, atrás de nós, dos nossos lados, quando nós pedimos para que Ele ande juntamente conosco, é muito mais fácil resistir ao pecado. E a Bíblia fala que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E nós somente vamos conseguir resistir a essa tentação quando nos cercarmos da presença do Senhor. E ainda fala: será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós oramos, nós confessamos e agora temos a oportunidade de contribuir com a casa do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que Ele colocou em nossas mãos, se temos, não foi por mérito nosso, foi porque o Senhor permitiu e o Senhor nos deu. E muitos vão falar assim: não, eu tenho porque eu trabalhei, eu tenho porque eu estudei, eu tenho porque eu fui atrás, eu consegui. Ah, meu irmão, se o Senhor não tivesse nos sustentado, se o Senhor não tivesse colocado e guardado nós assim, ó, na palma da mão dEle, a gente poderia ter caído lá atrás e não ter chegado até aqui.
Muitas vezes nós temos o que temos porque, sim, trabalhamos. Muitas vezes não, nós trabalhamos, nós corremos atrás, nós estudamos, nos capacitamos. Uns ganham mais, outros ganham menos, mas ninguém é desamparado do Senhor. O Senhor cuida até das formigas, dos passarinhos, dos animais. Salomão disse: olhai para os lírios do campo, ninguém se veste com tamanha beleza quanto eles. Isso porque nasce de manhã, floresce no meio do dia e morre à tarde. Mas o Senhor nos mantém. E ainda o versículo 10 vem com uma promessa. E eu creio que essa promessa é para todos. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O Senhor te sustenta. E neste momento, você que está preparado, você que veio preparado, com as suas contribuições, você terá este momento, esse cântico que nós estaremos cantando, para fazer isso. Contribua com a obra do Senhor. E se fartarão, se encherão os teus celeiros. Deus continuará cuidando de você. Edinho, então é uma troca. Se eu contribuir, Deus me abençoa. Se eu não contribuir, Deus não me abençoa. Não é essa a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é: se encherão fartamente os teus lagares, teu celeiro. Ele vai te abençoar. Mas no versículo 9, ele fala: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Então, se ele está dizendo que é para honrar com as primícias de tua renda, se você não for contribuinte, se você não for, é questão de fidelidade entre você e Deus. A honra, segundo o versículo 9, é você poder contribuir com a causa do Senhor. Você não é obrigado, mas você pode. E a Bíblia e o Senhor te convida a isso. Vamos cantar o último cântico. Maior
Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior de tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso é o seu nome, Senhor. Louvamos, ó Pai, porque tua igreja tem a oportunidade de te servir, de te obedecer. A tua igreja tem a oportunidade de contar com o Senhor a todo tempo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Queremos te agradecer por essas ofertas que foram aqui entregues, ó Deus. Que cada irmão possa ser abençoado pelo Senhor. Coloque, Senhor Jesus, no coração de cada um a alegria, Senhor Jesus, de poder te servir. Continue conosco, ó Pai, no decorrer deste culto. E agora colocamos a vida do nosso pastor nas tuas mãos, pedindo a Deus a sua bênção, a sua orientação, e que tudo aquilo que ele vier a falar, ó Pai, não seja dele mesmo, mas que seja diretamente do Senhor. Que ele possa ser a tua boca, Senhor, no nosso meio, onde ele possa trazer a verdade contida na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, o pastor tem a palavra.
Muito bem, irmãos e irmãs. Nós vamos ministrar uma nova série, e já que estamos nos aproximando da Páscoa, eu escolhi ministrar uma palavra geral sobre, que eu chamo de caminhos do Calvário. E sempre nós vamos buscar olhar para alguns aspectos particulares da história da crucificação de Jesus e da história da salvação. Então, hoje, nós vamos começar essa série com a primeira mensagem, Caminhos do Calvário, a agenda de Deus para o ser humano. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15, versículo 21 e 22. São apenas 2 versículos. Marcos 15, 21 e 22. Nós estamos caminhando no Calvário. E ao caminhar no Calvário, nós vamos encontrar pessoas no Calvário. E vamos ver o que acontece com a vida das pessoas quando elas se veem no Calvário com Jesus. Muito bem. Marcos 15, 21 e 22. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Nós vamos orar neste momento e vamos buscar a direção do Senhor nesta hora. Pai, que o Teu Espírito Santo nos comunique a Tua palavra, a Tua mensagem, e que o Teu Espírito Santo nos ensine nesta noite com a história que vamos pensar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E eu sempre pergunto se você tem certeza que Deus tem um recado para o seu coração nessa noite. Amém? Eu creio também, né? Vamos pensar que ali no Calvário, o que está acontecendo? Jesus havia sido condenado injustamente, havia uma pressão muito grande dos judeus em cima de Pilatos. Pilatos não via nenhum crime em Jesus, e Jesus está em silêncio no seu julgamento, mas na hora de escolha, naquela época era se aproximando da Páscoa, e então alguns criminosos seriam condenados. Na época, a pena máxima era a crucificação. E havia a possibilidade de soltar Jesus. Então, Pilatos está empenhado em que Jesus fosse solto. No entanto, os judeus começam a pressionar e incitar o povo, e até que ele diz assim, o crime dele é dizer que ele é o rei dos judeus. Então, os próprios autoridades dos judeus que odiavam o Império Romano diziam assim, não, o nosso rei é César, e não é esse homem. Então ele foi condenado. Naquela época, quando havia uma condenação, imediatamente os soldados tiravam o criminoso, e vamos assim colocar, Jesus ele se vê como criminoso aqui, e eles surravam, e o chicote, tinha nas pontas do chicote alguns pedaços de metal que cortavam as costas, e Jesus perdeu muito sangue. Provavelmente, e há 2 teólogos escoceses que eles investigaram exatamente como que era o tipo de crucificação. Bom, a gente tem sempre aquela ideia de que Jesus está carregando uma cruz aqui nas costas e sendo surrado. Ele foi surrado antes, mas ele estava com uma coroa de espinho. A gente tem uma ideia, e isso é a ideia que nós pegamos do cinema, que tem toda uma questão de dramatização e fantasia em torno dos personagens que são criados, mas esses teólogos escoceses, eles investigaram profundamente, e não havia esse tipo de crucificação. As cruzes eram assim, a base já era colocada no chão, já havia ali. Então, os
pedaços de madeira já enfincados no chão. E aí o criminoso, ele só carregava aquela haste, ou que era pregada em cima, ou no meio, que aí dava a forma de cruz. Então Jesus não carregou necessariamente a cruz preparada. Jesus carregou uma haste grande de madeira e muito pesada. E provavelmente ele foi já amarrado naquela, não conseguia se equilibrar. Então, o texto diz que passava um homem que saiu do campo. Esse homem era Simão o Cirineu, ou Simão de Cirene, como diz uma outra versão aí que nós encontramos. Depois disso, então esse sujeito passa a carregar a cruz de Jesus. É ele que se encarrega, ele não teve opção, ele foi constrangido. Tá. Há um teólogo que faz uma análise desse texto e diz que provavelmente Simão, o Cirineu, tinha ido a Jerusalém para a peregrinação da Páscoa. Mas eu fico com muitos outros estudiosos desse texto, porque diz que ele vinha do campo, ele não vinha como peregrino, ele vinha do campo, ou seja, ele tinha alguma fazenda, alguma chácara, estava cuidando, ele estava voltando do trabalho. Ou seja, quem está peregrinando para a Páscoa não voltaria, não sairia do campo. O texto de Marcos, ele é claro, ele saiu do campo. E aí ele foi constrangido. Vocês observaram isso no texto? Está certinho? Eu tô olhando para o texto, porque é uma coisa muito rápida a citação dele, e nós temos que fixar algumas ideias contidas no texto. Vou falar um pouquinho do narrador, que é o evangelista Marcos. Quando Marcos ele escreve Jesus sempre se movimentando. Na verdade, Jesus, ele no Evangelho de Marcos, o objetivo dele é escrever para pessoas que entendam sobre a vida de Jesus, pessoas que podem ser alcançadas por Jesus de diversas culturas. Então, Jesus está se movimentando, ele está curando pessoas, e ele está sempre em movimento, até na crucificação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Simão de Cirene. Por que Simão de Cirene? E esse Simão de Cirene, Cirene era uma cidade, uma pequena cidade do litoral africano, que hoje é a Turquia. Tá? Ele nasceu lá. Quando os judeus foram espalhados por uma grande diáspora, muitos judeus foram morar em Cirene. Provavelmente a família de Simão, ela se converte ao judaísmo e ele opta por ir morar em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, e ele deve ter comprado alguma propriedade porque ele está trabalhando ali. Então é uma informação muito interessante sobre ele já tinha um conhecimento do judaísmo, já tinha uma convicção. Agora ele vai seguir Jesus obrigado, ele vai até o Calvário, até o Gólgota, obrigado, constrangido pelas autoridades romanas, que devem ter pensado, esse aqui é de outra cultura, então nós vamos pegar e vamos constranger ele a carregar a cruz desse criminoso. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu. E eu estive lendo esses dias um livro da editora Mundo Cristão, que são reflexões ao pé da cruz, sobre homens e mulheres que viram a crucificação de Jesus. Eu achei muito interessante esse livro e resolvi ler rapidamente. Eu já tinha lido algum tempo atrás, da editora Mundo Cristão, e é um livro pequeno, 73 páginas apenas, então rapidamente a gente lê esse livro e vai descobrindo pormenores
que não aparecem necessariamente na visão da gente, apenas algumas indicações no texto. Tá. Este homem, a princípio, é um desconhecido. No entanto, ele torna-se muito importante como figura na igreja primitiva. Um homem de valor para a igreja do primeiro século. Mas a sua vida muda. Não porque ele estava saindo do campo, mas a sua vida muda quando ele vai para o Calvário carregando a cruz de Jesus. Carregando a madeira na qual Jesus deveria ser crucificado. E eu imagino que o corpo de Jesus estava muito debilitado, havia realmente uma desnutrição devido ao esforço que ele vinha fazendo e a surra que ele levou com chicote, com aquelas lâminas na ponta, e também a coroa de espinhos que colocaram, já que é rei, você precisa de uma coroa, então puseram aquela coroa de espinhos. Agora, eu volto para o personagem que está ali, caminhando com Jesus para o Calvário. Eu volto para Simão. Mais importante ainda, é que Simão ilustra a transformação profunda que um homem tem no caminho da cruz. E é capaz de sofrer essa transformação sem uma escolha. Na verdade, eu digo que Simão é vítima de duas situações. A primeira situação é a agenda de Deus. Vocês acham que Simão apareceu aqui por um acaso? A agenda de Deus. A segunda situação é a graça de Deus. Duas coisas que eu percebo nesse episódio de Simão o Cirineu. Do ponto de vista do judaísmo ortodoxo, vamos falar de graça. Este homem, por ser estrangeiro, embora seja já convertido ao judaísmo, esse homem não merecia do ponto de vista do judaísmo ortodoxo. Mas esse homem foi alcançado com a graça de Deus, porque havia uma agenda de Deus para aquele momento. Não é acaso, e aí eu sempre falo que Moody, ele sempre dizia que Deus não joga dados com a vida das pessoas. Deus tem um projeto para a vida das pessoas. Então não é acaso, é soberania de Deus. Vamos lá. O que este texto me revela sobre o caminho dos homens é que o caminho dos homens são devotados às suas crenças, às suas ortodoxias. O caminho dos homens são devotados aos seus trabalhos, aos seus afazeres, estão muito ocupados. O caminho dos homens não tem espaço para o encontro com Deus. O ser humano não tem o espaço para o encontro com Deus. O texto diz que Simão chegava do campo, estava ocupado, talvez curioso para ver. Vamos ver quem são esses criminosos dessa semana que vão ser executados pelo governo. Vamos ver, os soldados vão executar. Então, era sempre um espetáculo em praça pública quando passavam os criminosos. O povo havia escolhido um assassino para ser liberto, Barrabás. Tinha um homicídio nas costas, além de ser ladrão, era um homicida. E ele foi solto, foi liberto por a escolha e a manipulação das autoridades dos judeus. Um homem perigoso foi solto. Mas sabe o que acontece? Eu volto à agenda de Deus. O Edinho, quando estava lendo Isaías, capítulo 53, de 1 a 6, ele diz que ele daria a nossa vida por resgate.
E diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas dores. O que o Edinho leu em Isaías 53 foi escrito 750 anos antes desse caminhar para o Calvário. Deus é dono da história. Simão, o cirineu, não estava ali por um acaso. Ele era chamado de um judeu prosélito, que não era um judeu de origem, mas de uma outra cultura, se converte e vem viver em Jerusalém, e ele pode frequentar, então, o templo, ele pode celebrar, ele pode sacrificar, ele pode se envolver com a cultura dos judeus, mas ele é sempre considerado um prosélito, alguém que se converteu posteriormente, que não é daquela tradição, que não é daquela cultura. Os homens são dedicados ao seu empreendimento, e ele também é dedicado ao seu empreendimento. Um religioso, então, por ser prosélito, um homem comprometido com a sua religião, com os seus rituais, mas um homem também comprometido com a sua família e com o seu trabalho. Um dos livros que eu li esta semana sobre essa questão da crucificação, e me deu a seguinte informação: um arqueólogo israelense, em 1941, encontraram no Vale de Quidron um sepulcro, e sempre no sepulcro tem o nome da família, e o sepulcro era de Simão, cirineu e sua família. E aí a prova clara disso é que num dos túmulos daquele sepulcro havia Alexandre, filho de Simão. É interessante isso aqui. É uma boa referência histórica posterior, não está na Bíblia, foi encontrado pela arqueologia. Então, Simão, ele ilustra bem esse homem que trabalha duro, esse homem que tem um projeto, mas que tem uma família, e aí nós vamos encontrar a família dele aonde? Homens que vivem distante de Deus, eles vivem envoltos ou enrolados com as suas dificuldades, com os seus afazeres, mas Deus tem um projeto para a sua vida. O homem que passa a andar com Deus, o homem é interrompido no seu caminhar. E ele é chamado para fazer, então, uma história nova, para fazer um caminho novo. E eu vou chamar esse caminho, o caminho da cruz, o caminho da agenda de Deus para a sua vida. E aí ele não continua trilhando o caminho do mundo, o caminho dos homens, o caminho da religiosidade vazia, mas Marcos nos revela graciosamente que ele passou a trilhar o caminho da cruz. E sua vida começa a mudar. Esse homem é forçado, mas agora ele vai mudar de vida e a sua vida é transformada pela presença e pelo caminhar com Jesus para o Calvário. Ele passa a enxergar os seus pecados. Em Atos capítulo 19, versículo 33, nos informa que Simão cirineu era pai de Alexandre e de Rufo. Alexandre é mencionado também em Atos 19, 33, quando queriam matar Paulo em Éfeso. E Alexandre, então, que é filho de Simão cirineu, Alexandre, então, ele é uma liderança em Éfeso. E eles fazem um grande tumulto, porque muita gente se convertendo em Éfeso, e eles chamam Alexandre para acusá-lo e para julgá-lo em praça pública, e quando chegam as autoridades impedem então um linchamento de Paulo e de Alexandre, porque isso estava tirando o dinheiro e o lucro daquelas pessoas que fabricavam nichos ou fabricavam imagens em prata e ouro da deusa Diana e vendiam e tinham muitos lucros. Então
eles gritavam, olha, é a Diana dos Efésios, é a deusa dos Efésios. Ou seja, eles estão vendo o lucro cair por terra. E Alexandre lá já está envolvido na liderança da igreja, filho de Simão. Agora observe bem, Rufo é mencionado em Romanos 16, 13, e ainda mais diz assim, lá no final de Romanos 16, 13 diz assim, saudai a Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, filho de Simão e esposa de Simão. Ou seja, gente importante já na igreja de Roma, que Paulo está enviando uma mensagem especificamente para esta família, mas está dizendo, esta irmã é importante. A história é muito bonita. A história de Simão é a história da invasão da graça de Deus. Graça é quando Deus faz por nós o que nós não merecemos. Esse homem, embora não merecesse, ele é tomado da sua história e ele é colocado no caminho do Calvário. Ele poderia sair dali muito constrangido, muito envergonhado, mas ele sai dali transformado e a sua história muda por causa do Calvário e daquele que vai ser crucificado, que é o próprio Jesus. Esse homem vive uma vida normal, uma vida tranquila, mas a agenda de Deus é cumprida quando ele é colocado para carregar aquela haste da cruz, porque o condenado não tinha mais condições físicas de continuar carregando. Este homem tinha uma vida tranquila com a sua família. Provavelmente era um homem que tinha posse, porque fez uma viagem muito grande para residir em Jerusalém e comprar uma propriedade, e provavelmente era próspero, e chegando e passando por ali, ele leva aquela cruz, mas não só a cruz, ele caminha rendendo a sua vida. Isso é a graça de Deus. Simão Cirineu teve a sua história mudada por causa da cruz, e mesmo tendo que ajudar obrigado um suposto criminoso, ele tem a vida transformada e a sua história transformada pela presença de Jesus. Antes da crucificação, Simão era apenas como todos nós, ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Era um pecador perdido, condenado, era um homem incapaz de olhar para o futuro, ou incapaz de olhar para o futuro e ver algo melhor. Era um homem que estava ligado a uma religiosidade que ele aprendeu numa outra cultura e que ele veio para lá iludido por uma religiosidade dos judeus ortodoxos. Mas na história de Deus, há sempre a graça sendo derramada nos corações. Eu não conheço ninguém que tenha um dia sido alcançado por Jesus e que não tenha tido a vida transformada. Eu não conheço ninguém que tenha sido alcançado com a graça de Deus, e que diga que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, coisas antigas passaram. Eu conheço religiosos que se acostumaram com rituais, mas que não cederam o coração para Cristo. É muito bom a gente cantar. É muito bom a gente estar vivendo com irmãos, estar celebrando e participando dos cultos e dos eventos da igreja. Mas se isso não causa uma revolução na minha vida espiritual, eu não trilhei o caminho do Calvário. Eu descobri nesse texto
que ninguém está aqui por um acaso. Todos estão, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Eu descobri nesse texto que o que Paulo diz, que Deus nos ama com amor eterno, Jeremias nos diz. E Paulo diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo. Quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte: Deus tem uma agenda. Eu conversava com uma jovem mãe, dias atrás, está esperando o seu bebê, ainda não nasceu. Ela está muito apreensiva e eu disse, sabe, Deus já ama essa criança e já conhece todos os passos. Deus nos ama, não só quando ainda éramos uma substância informe, apenas um embrião no ventre da nossa mãe. Deus já não amava. Quem está muito próximo de mim sabe que eu vou ser avô pela terceira vez, né? Vem mais uma menina por aí. E eu me lembro já faz uns 2 meses, a minha nora fez o primeiro ultrassonografia e nos mandou a fotinha da Madalena, que foi tirado na ultrassonografia. Gente, 2 centímetros. E sabe o que eu pensei na hora? 2 centímetros de uma menina que já é amada pelo Senhor. E Deus já tem uma agenda para a vida dela. Simão não sabia disso. Sua teologia não dava para entender isto, mas o seu coração estava aberto ao mover do Espírito. E sua história mudou quando ele subiu o Calvário, carregando aquela cruz, ou aquela haste da cruz, para aquele que seria o seu Salvador, que transformou a sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Amém? Tem uma música para esse momento, né? E nós vamos depois reagir à palavra de Deus. Edinho está avisando aqui, eu vou ficar fora que os homens precisam ajudar a subir as cadeiras e mesas que estão ali no corredor, que sobrou hoje do café da manhã. Então os homens devem ajudar. E também os irmãos que fazem parte do coral, permaneçam aqui à frente um pouquinho depois do culto, que chegou a camiseta, a gente tem que experimentar antes, né, para a gente poder fazer o pedido até amanhã. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E com os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu,
só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Com os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Os santos do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Estou recebendo aqui alguns pedidos de oração. Vamos orar pelo seu Orlando, irmão do nosso irmão Celso. Esse seu Orlando, ele mora lá no Ceará. E ele está com uma infecção no ouvido, uma infecção aguda, e está internado em função dessa infecção. E vamos orar também pelo Celso e a dona Helena, mãe do Altair. Os dois vão ter consulta quarta-feira, né? Já fizeram uma série de exames e ambos vai determinar, os médicos vão determinar quais são os procedimentos que serão feitos, né? Então vamos orar. E eu estava agora há pouco ali recebendo notícias da mãe da nossa irmã Cleonice, né? Cleonice, muitos aqui não conhecem porque ela vem mais de manhã, tá? A Cleonice, ela frequenta a nossa igreja há algum tempo. A mãe dela, Dona Maria Joaquina, ela fez uma cirurgia há 8 anos atrás e pôs uma tela, e essa tela deslocou, tem causado muito problema para ela, e foi internada de emergência. Na hora de operar, não teve jeito, mandaram ela para casa medicada, e aí marcaram a cirurgia para 2 dias depois. Ela foi, já internada, já para fazer a cirurgia, teve uma emergência no hospital de um acidente, e aí mandaram ela de volta para casa. Amanhã novamente ela será internada, mas ela precisa com urgência dessa cirurgia, né? Embora seja eletiva a cirurgia, que é considerada pelo SUS assim, mas é uma cirurgia de emergência. Ela está com muitas dores e precisa dessa cirurgia. Então vamos orar pela Dona Maria Joaquina.
Pai, eu creio que o Senhor tem cuidado de nós. E sabemos que o Senhor tem a nossa vida nas tuas mãos, sob controle. O Senhor é quem tem cuidado de cada detalhe da nossa história. Em nome de Jesus, nós entendemos a tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos colocar a vida do seu Orlando nas tuas mãos. Visita-o ali no hospital, distante dos parentes, mas que o Senhor alcance com a tua misericórdia e repreenda essa infecção. Também nós queremos orar pelas consultas do nosso irmão Celso, da nossa irmã, a dona Helena, ó Pai, pedir que o Senhor cuide desses detalhes, ó Pai. Há toda uma dificuldade, preocupação dos seus familiares, mas nós reconhecemos que estão nas mãos do Senhor. Vai à frente, Senhor, prepara todas as coisas. E nós pedimos que o Senhor dirija, Senhor, diante desses desafios. E agora oramos pela dona Maria Joaquina. Cuida da tua filha, cuida da tua serva, tranquiliza o coração da sua família, a fim de que ela seja restaurada, em nome de Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos, entregamos nas tuas mãos esta igreja, entregamos nas tuas mãos irmãos e irmãs que estão conectados conosco, entregamos nas tuas mãos aquela família e aquela igreja lá de São Sebastião da Grama que perdeu um jovem por acidente, ó Pai. Conforta aquela família, conforta aquela igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe e que o Senhor nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém? A Ele a glória.